A gente conhece, é o pior deles, né? Eu acho que tem um pouco disso. Nesse aspecto, a direção do São Paulo se parece muito mais com a direção do Flamengo do que com a direção do Palmeiras. Eu acho que é meio termo. Arnaldo, me desculpe. Eu acho que nem muito distante do Palmeiras, mas não tão próximo do Flamengo. Fica no meio. É que assim, né, Trajano, a direção do São Paulo é a mesma desde o início do mandato, assim como a do Flamengo. Então, sei lá, tá lá o Marcos Braz no Flamengo e tá o Belmonte no São Paulo. São os mesmos, vai mudando o técnico, né? E a direção é a mesma. E acho que tem uma situação que é oposta ao lema do Palmeiras, ao nós contra todos. O São Paulo é o nós contra nós mesmos. Tem uma questão lá que acho que passa um pouco pela ciumeira, assim, Juca, por conta acho que da surpreendente ligação, conexão que o Zubeldia teve com o torcedor do São Paulo. E também com os principais jogadores do São Paulo. E no Palmeiras, eu sei que isso tem um custo, né? O culto ao Abel, o Danilo sabe muito bem disso. O cego culto ao Abel aceita, faz também com que, quando o Abel ele erra feio muitas vezes, a direção do Palmeiras se vê obrigada a passar a mão na cabeça dele. A gente fala muito disso aqui também. Agora, entre passar a mão na cabeça num erro, numa entrevista, em atitudes, e o Abel, repito, faz isso várias vezes, e minar o trabalho do próprio treinador, tem uma distância muito grande. E é um pouco o que está acontecendo no São Paulo, sem justificativa alguma. Eu ia até perguntar se os filhos do Trajano são Zubeldia, são simpáticos ao Zubeldia. Porque o que dá para perceber, pode ser no Brinco de Ouro, no Morumbi, que aliás está sem grama, viu, Tirone? Recebi uma foto lá agora, tá tudo terra. A grama só chega na segunda-feira. Essa é uma outra questão para comparar com o Palmeiras, que colocou o sintético lá, o cimento, e assim vai. O Zubeldia foi ovacionado antes do jogo, depois do jogo. Aí ele comemora o gol com os jogadores dele e tal. Então, assim, e o aproveitamento dele, como técnico do São Paulo, é o melhor de um técnico desde 2014. Em 2014, o São Paulo foi vice-campeão brasileiro com Luiz Fabiano, Ganso, Pato, Kaká, Michel Basso. Era aquele time lá. Pega o time do São Paulo hoje, cara. Né? Então, o trabalho do Zubeldia é bom. E o Zubeldia é bom. E o Zubeldia é carismático. E quando tem alguém carismático brilhando mais do que os outros comandantes, gera ciúme de homem, Juca. Ciúme. E isso, para mim, tá claro que está acontecendo, nem que seja sutilmente no São Paulo. Agora, você tocou numa coisa que eu gostaria de ouvir o Danilo, porque é incrível como a memória da gente vai sendo jogada fora, né? Abel Ferreira, você se referiu que a direção do Palmeiras passa o pano. Ô Danilo, que fim levou a história do contrato que ele teria assinado com o futebol árabe ou que não assinou com o futebol árabe? Esquecemos todos deste episódio? Parece o caso do estelionatário lá da CPI, que ia encontrar com os senadores, não encontrou e ninguém fala nada. Vida que segue. Eu gostaria de saber, tem alguma notícia sobre isso? Não, essa é a questão no Palmeiras, né? Eu acho que já tem até, provavelmente, eu imagino que já tem um acerto de Leila com a Abel ali para pagar alguma parte quando for condenado. A certeza do Palmeiras tem a certeza de que o Abel vai ser condenado. A questão é que na FIFA o processo demora pra caramba, e depois da FIFA ainda tem o TAS, né? O Tribunal Arbitral do Esporte, CAS ou TAS, né? Tanto faz como tribunal ou corte, né? Então, você vai ter que esperar essa questão, mas no Palmeiras há uma certeza de que o Abel vai ser condenado nesse sentido. E eu acho que a comparação aí do Abel com o Zubeldia, inclusive a gente compara às vezes, né, os destemperos do Zubeldia e tal. Eu acho que o Zubeldia já foi em alguns momentos destemperado, mas talvez não tão mal educado quanto o Abel. E falando disso, na última coletiva, inclusive, eu achei a coletiva do Zubeldia muito boa. Inclusive, tive saudades das boas coletivas do Abel quando ele dava antes de virar essa estrelinha que ele virou aí.
mas o Zubeldia, ele deu uma entrevista muito boa e com recados bons. Ele falou, por exemplo, eu tenho que analisar o meu trabalho de acordo com o último ano, ele falou 2023, o quanto de pontos a mais eu tenho e tal, e na comparação eu tenho 11 pontos a mais e eu tenho que analisar de uma maneira muito mais fria. Eu não tenho que analisar o futebol com essas coisas de torcedor, de diretoria, porque eu acho que esse foi um recado claro, porque ele sabe que o trabalho dele está sendo analisado de uma maneira, na minha visão aqui, e aí eu concordo com o Arnaldo, na minha visão, a análise do trabalho do Zubeldia pela diretoria do São Paulo é ruim, porque o trabalho dele é bom. Mais uma vez, todo mundo, inclusive o Abel, inclusive o Tite, qualquer treinador tem os seus erros, Guardiola, todo mundo vai ter seus erros. Agora, o trabalho do Zubeldia, ele é bom, ele foi eliminado para o Botafogo, fazendo o Botafogo ir para os pênaltis. Ele foi eliminado para o Galo num jogo que os dois times jogaram bem mais ou menos, mas o elenco entre Galo e São Paulo, eu tô para falar que o elenco do Galo é melhor, o investimento do Galo é maior. E o São Paulo jogou igual com o Galo e ainda perdeu a chance de sair na frente com o gol do Lucas embaixo da trave. Então, assim, o trabalho do Zubeldia é bom, é injustificável para mim a diretoria do São Paulo querer colocar crise maior do que algumas ponderações. Esse tipo de papo, ele deveria existir ali e falar, olha, o Zubeldia é o nosso técnico para 2025, a não ser que o Casares sentasse com o Zubeldia e falasse, olha, o ano que vem a gente tem R$1 para gastar, e o Zubeldia falasse, não quero mais. Aí tudo bem. Você vai e comunica. Conversamos com o Zubeldia, o ano que vem a gente vai ter um projeto que o Zubeldia não quer comandar. Beleza. Se isso não acontecer, não tem, para mim, sentido em você tirar o Zubeldia. Tem altos e baixos, tem jogos ruins. O Zubeldia fez por exemplo, péssimo primeiro tempo contra o Botafogo e se salvou. O time do Zubeldia tomou de 4 do Vasco na ida, no turno, mas agora ganhou de 3. Tudo bem. Tem problemas, não é que é perfeito. Agora, entre você conseguir segurar o Zubeldia, iniciar um projeto com ele para o ano que vem e colocar um problema nessa gestão, para mim é algo surreal o São Paulo querer colocar problemas desse tamanho na gestão do Zubeldia. Muito bem, o Juca... Você que vai passar para o Juca, vou fazer um pedido para o Juca. Não sei se ele vai incluir, porque agora ele vai finalizar o programa. Não esquecer de incluir o passe do Ganso para o primeiro gol do Fluminense. Lindo. Do mesmo jeito que o Memphis entrou para fez sucesso ontem, a gente não pode esquecer do Ganso com aquele passe para o primeiro gol. Lindo, né? Até porque nem foi de calcanhar, né? Foi com a parte externa do pé. Ele dá assim, uma lambada. Dá um tapa. Isso, e põe o Cauã na linha de fundo. Que maravilha de passe. É um dos raros estetas que ainda restam no futebol brasileiro. Muito bem, olha aqui. O meu gatão de ouro eu quero entregar com muito afeto para o publicitário Cássio Brandão, que foi quem imaginou toda a festa em torno do Washington Oliveto